Início a programação do período da tarde do 7º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, saudando novamente os nossos espectadores que nos acompanham de todo o Brasil. No período da tarde teremos 2 painéis, um da Audicom e um do IRB. Iniciaremos com o painel da Audicom, com o tema Os Desafios do Controle Externo diante da Pandemia. Farão parte desse painel como moderador o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, do TCE do Mato Grosso, e os painelistas, presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro Filho, o conselheiro substituto do TCE do Pará, Edivaldo Fernandes de Souza, e a painelista, conselheira substituta do TCE do Rio Grande do Sul, Letícia Aires Ramos. Como convidado também, neste painel da tarde, o presidente da Audicom, ministro Marcos Benquerer Costa. Convido o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima a conduzir este primeiro painel do período da tarde. Conselheiro, boa tarde. Boa tarde. Eu quero saudar a todos os colegas que nos acompanham pelo Brasil, técnicos, auditores, procuradores de contas, membros titulares, membros substitutos dos tribunais de contas, cidadãos de forma geral. Quero saudar também a organização do evento, todos aqueles dedicados colegas que se empenharam para viabilizar este importante encontro, que já contou com excelentes debates e palestras no período da manhã. E, para não ter que mencionar todos, faço uma saudação ao presidente da Tricom, conselheiro Fábio Túlio Nogueira. Nós vamos agora iniciar este painel, cujo tema é os desafios do controle externo diante da pandemia da Covid-19. Esse é o título de um livro que está sendo lançado virtualmente neste momento. E antes de dar a palavra aos painelistas, convido o ministro Marcos Benquerer, que é o nosso estimado, respeitado e querido presidente da Audicom, para fazer o lançamento virtual desta obra. O seu microfone, ministro Benquerer. Boa tarde a todos. Eu quero saudar mais uma vez nosso presidente Múcio, já esteve presente pela manhã na abertura do evento. Saudar o coordenador, né, desse painel e da obra, Luiz Henrique Lima, e os painelistas Edivaldo Souza e Letícia Aires. Esse livro é o 5º de uma série, uma coleção de livros elaborados pela parceria Audicom, Editora Quorum. São artigos técnicos, né? Todos os 5 livros tratam de temas de interesse do controle externo e são artigos escritos por ministros e conselheiros substitutos de todo o Brasil, né? Os livros já são, né, é uma coleção e já é reconhecida. Nós temos citações, né, exemplos de citação de artigos dos livros em teses de mestrado, doutorado, em decisões judiciais, fundamentando decisões judiciais, pareceres. Então, trata-se de uma obra que é reconhecidamente científica. No início do ano, quando surgiu a questão do coronavírus, Luiz Henrique, né, juntamente com os outros coordenadores, tiveram a ideia de elaborar um livro justamente sobre o tema, tendo em vista que, justamente esse ano, né, com o avanço da pandemia, o tema se tornaria extremamente relevante e o livro poderia ser útil para, né, orientar as pessoas que pudessem fazer uso desses artigos. E várias pessoas se dispuseram a escrever, né,
E depois do livro, com o livro em andamento, né, nós convidamos o presidente Múcio para elaborar o prefácio desse livro. O presidente Múcio se tornou, né, um dos grandes especialistas em controle externo sobre o coronavírus, justamente porque ele esteve à frente do programa Coopera, do TCU, que tem o objetivo de incentivar fiscalizações, orientações a respeito do tema. Para vocês terem uma ideia, a última vez que eu consultei lá no painel, já tinha mais de 120 processos no TCU envolvendo essa área, praticamente todos os ministérios do governo federal estão envolvidos, Ministério da Economia, Turismo, Cidadania, enfim, Banco Central, Receita Federal, vários órgãos. Toda semana são relatados no plenário do TCU vários processos a respeito. Se o ministro Múcio, acompanhado de perto, né, fez mais de 80 reuniões sobre o tema, orientando as equipes, orientando os relatores, e por isso ele se tornou um grande especialista no tema, e era a pessoa mais indicada para prefaciar o livro e também para participar desse painel. Então, eu considero, nesse momento, né, lançado o 5º livro da Audicom, né, virtualmente, e ele já está disponível na editora Fórum, fisicamente, para as pessoas que queiram adquirir. Está disponível em vários sites de venda de livros, né? E, então, fisicamente, todos receberão, e o ministro Múcio vai receber um assinado por todos os autores. Então, parabéns, ministro Múcio, mais uma vez, obrigado por aceitar prefaciar a nossa obra. Só enriquece o trabalho. Parabéns. Obrigado, presidente Bem-Querer. A sua liderança na Audicom é inspiradora para todos os ministros e conselheiros substitutos dos tribunais de contas brasileiros. Sabe que Vossa Excelência conta com muito mais do que a nossa admiração, mas também com o nosso apreço, com o nosso carinho, com a nossa estima. Obrigado, presidente Bem-Querer. E eu tenho agora a honra de introduzir a fala do ministro José Múcio Monteiro. O ministro José Múcio Monteiro, ele tem uma trajetória praticamente única na vida pública nacional e das mais completas, porque ele tem uma grande experiência no Poder Executivo, no Poder Legislativo e, finalmente, no controle externo. E não apenas em todas essas áreas, mas em todas as esferas, porque ele foi secretário municipal no Recife, foi secretário de Estado em Pernambuco e foi ministro de Estado no Brasil. Exerceu inúmeros mandatos no Congresso Nacional e teve essa experiência fantástica como ministro do TCU. E o destino, ele nunca é obra do acaso. Coube, nesse momento tão dramático, tão crítico da história da humanidade, esta terrível pandemia do coronavírus, encontrar à frente do TCU um homem público de tamanha experiência e tamanha envergadura.
que soube liderar o processo, como bem relatou o ministro Bem-Querer na sua fala, de adaptação da atuação do próprio TCU, as alterações internas necessárias, com as sessões virtuais, as sessões telepresenciais, mas o papel do TCU que se agigantou na orientação e na fiscalização das ações da administração pública em um momento tão delicado e tão desafiador para todos os gestores públicos. Então, eu penso que, neste quadro tão triste desta tragédia que vitimou tantos irmãos e irmãs no Brasil e em outros países, foi uma felicidade ter o ministro José Múcio à frente do TCU, sabendo, inclusive, destacando e sublinhando que a atuação do TCU, na verdade, é o grande farol que guia os demais 32 tribunais de contas brasileiros. Então, esta atuação proativa, orientadora deste projeto, com muita felicidade, denominado Coopera, ela, sem dúvida alguma, trouxe, presidente José Múcio, frutos muito além da jurisdição do próprio TCU. E, para nós, conselheiros e ministros substitutos do Brasil, foi uma imensa honra poder contar com o prefácio de Vossa Excelência nesta obra que está sendo lançada hoje. É um prefácio que nos enobrece, nos valoriza, nos conforta e nos alegra muito. Agradeço em nome de todos os colegas, os coordenadores da obra, junto comigo, a conselheira Heloísa Helena, de Goiás, o conselheiro Alexandre Sarquis, de São Paulo, e de todos os autores que mais adiante iluminar, todos nós ficamos profundamente honrados com a disponibilidade de Vossa Excelência de nos brindar com o prefácio desta obra. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra ao presidente do TCU, ministro José Múcio, para fazer a sua exposição. E mais adiante ouviremos os demais painelistas e dizendo aos nossos participantes que nos acompanham que podem enviar as suas perguntas pelo chat disponibilizado pela organização. Ministro José Múcio, presidente, a palavra com Vossa Excelência. Ministro José Múcio, o som... Ministro, não estou ouvindo, o som não está saindo perfeitamente aqui. Está ouvindo agora? Está ouvindo? Eu não estou lhe ouvindo. Está ouvindo? Sim, ministro, perfeitamente. Obrigado. Luiz, fale. Diga lá, está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Luiz, eu queria agradecer as suas palavras carinhosas, elegantes, fruto do seu jeito de ser permanente. Dizer que um dos confortos que o tempo dá aos mais velhos é o tamanho do currículo. Às vezes a gente fica querendo que não digam as coisas para que ninguém temporize a vida da gente. Quero dizer que foi uma honra enorme prefaciar esse livro e vou dizer por quê. Se eu tivesse
dar uma definição ao ministro Marco Bem-Querer, com quem convivo há 11 anos, foi o homem que juntou todo o pensamento de vocês nessa obra. Eu compararia Marcos Bem-Querer com a palavra conforto. A presença de Marcos Bem-Querer junto de você lhe dá o conforto de saber que você está junto de um técnico de altíssima qualidade, de um homem ético, conveniente, que não deixa de dizer o que precisa, mas não vai dizer a você absolutamente nada o que precisa. Marco é de uma conveniência exemplar e faz com que ele seja admirado, e eu estou tendo aqui a chance de, diante de vocês todos, dar esse testemunho público, porque é absolutamente sincero, dizer que ele foi e tem sido um grande parceiro, e que eu não sou um homem de troféus, mas o fato de Marcos dizer que vocês autografarão o livro onde todos vocês participaram, não tenho dúvida nenhuma que é um troféu de tudo isso que você falou. Foi uma honra enorme prefaciar, participar. O Tribunal de Contas, os órgãos de controle são um aprendizado permanente nas nossas vidas. E os desafios que nós teremos pela frente, se esse vírus é mutante, ele passar por uma mutação de um gravíssimo problema de saúde, e será para nós do controle de contas um longevo problema da área do direito e da justiça. A epidemia que atravessamos é um momento determinante na nossa história. Quero saudar também Evaldo Souza e Letícia e os demais conselheiros que estão nos ouvindo. Para que se tenha ideia da melhor dimensão do tema do controle de contas públicas, é importante ressaltar que o controle que o governo destinou mais de 5% do PIB para combater a pandemia. Trata-se, portanto, da mais relevante ação contemplada neste orçamento desse ano. Nada mais oportuno, então, para que as pessoas possam compreender o que foi feito de certo ou errado, que é o relato de ponto de vista do controle. Um dos coordenadores dessa iniciativa foi o meu companheiro do Tribunal de Contas, quem homenageia e volta a homenagear o ministro Marcos Bem-Querer Costa. Marcos é engenheiro elétrico e também graduação e mestrado em Direito. Ele destaca no TCU não apenas pela sua natureza afável, mas principalmente pela sua atuação técnica, íntegra, imparcial, junta, apartidária, conveniente e ética. No livro, ele pôde compartilhar conosco a sua contribuição pessoal ao programa de atuação no enfrentamento do Covid. Um programa especial que desenvolveu no âmbito do Tribunal de Contas, não somente para fiscalizar os gastos com a pandemia, mas para criar canais de orientação, parceria e diálogo com gestores. Por isso mesmo, o programa acabou recebendo o nome de Coopera. O Coopera foi um desafio em função de nós mudarmos o nosso tipo de atuação e começarmos a trabalhar com as emergências. Nós éramos politicamente instados, primeiro para o liberou geral. Havia um trabalho gigantesco em torno da gente para que, em nome de salvar a vida, beneficiar pessoas. Que o vírus chegava no Brasil e retroalimentava um velho conhecido nosso, um vírus histórico das nossas fundações, que era o vírus da corrupção. Os interessados de todos os governos, de todos os episódios, de todos os regimes e de todos os períodos da nossa história viram no vírus, na emergência, uma forma de marginalizar o controle de todos os tribunais para que tivéssemos o aval, e foi um momento dificílimo que tivemos que sobreviver ao forte lobby daqueles que tinham interesse em melhorar suas vidas, em vez de salvar vidas, e querendo denegrir com o nosso papel princípio, que era defender o dinheiro público, o interesse público, independente de governos, que nós somos todos que estamos aqui, órgãos de estados. Nós não somos órgão de governo, nem nós temos mandatos.
O nosso dever é zelar pelo dinheiro público. Esse livro contém um relato de vários esforços feitos pela máquina administrativa para que vidas pudessem ser salvas e os efeitos da crise mitigados. Mas também relata o outro lado sombrio dessa epidemia. Esse vírus que hoje é combatido pelos médicos virarão peças de direito, testemunha de bandidos, testemunha de defesa daquele que se locupetário que se aproveitado de dinheiro público, coincidentemente, num ano eleitoral, onde todos acham que, por conflitos da justiça ou por interpretações individuais, pode lançar nós um contra os outros. Luiz falou que é papel do Tribunal de Contas ser o farol. Mas o melhor dos faróis precisa ter foco e saber o que quer focar. Todos nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Este livro do Marcos e de vocês é apenas o primeiro de uma série que irá acompanhar esse testemunho. E eu queria deixar esse incentivo. Qual é o incentivo maior? É que nós não nos dispersemos, que nós não absorvamos os conflitos que querem que nós tenhamos intramuros. O controle do dinheiro público, quer pelo município, quer pelo Estado, quer pela União, tem um objetivo: fazer com que nós não sejamos um narciso às avessas, que nós nos orgulhemos pelos malandros que nós temos na nossa cultura, que nós podemos ser, mas que nós podemos ser uma sociedade livre, alegre, fraterna, mas principalmente honesta. E principalmente precisamos passar para os nossos filhos que desonestos não são aqueles que roubam do privado. Desonesto é quem rouba, público ou privado. O dinheiro é sempre privado, quando vira imposto é que ele vira público. Mas nós precisamos saber que está se tirando uma criança da escola, está se tirando uma merenda de quem tem comida, nós estamos incentivando a violência indireta, são aqueles que não aparecem, mas que incentivam o crime. Queria dar a Luiz, a você, a todos os painelistas, a Marcos, um abraço muitíssimo especial. Mais que especial, sincero. As minhas palavras saem do coração, dizer que eu tenho fé nisto. Eu sou daqueles que acredito na coisa séria. E mais que isso, eu acredito no bem, que os bons vencerão. Os budistas rezam, oram, pedem para aqueles que colocam desafios na nossa frente, para aqueles que nos criticam, para aqueles que nos censuram, porque diz que são eles que nos fazem ser melhores, brigar com nós mesmos e nos aperfeiçoar. Nós estamos no caminho certo, nós estamos no controle do caminho certo. Precisamos ser melhores, porque o nosso inimigo é oculto, é aquele que tem interesse em se servir do Estado, em se servir do dinheiro público. Quero deixar com todos vocês um abraço sincero, fraterno, e dizer que foi uma honra muito grande participar do livro, participar desse momento e ter convivido com os senhores. Um abraço muito grande a todos, e o faço também em nome do Marcos Bem-Querer, fazendo um agradecimento público pelo que ele foi, ele tem sido e o que ainda será muito dentro do Tribunal de Contas da União. Meu forte abraço para todos vocês. Eu agradeço a participação do presidente do TCU, ministro José Múcio. Suas palavras vão ecoar, presidente, porque Vossa Excelência traz um depoimento que ele é numa linguagem cordial, mas é firme. Ele traz verdades duras que precisam ser objeto da nossa reflexão. De fato, precisamos melhorar todos os dias a nossa atuação
para servir à sociedade como órgãos de Estado. Muito obrigado, ministro José Múcio, pela sua participação. Eu fui informado que Vossa Excelência terá um compromisso mais daqui a pouco, não sei se poderá nos acompanhar durante todo o painel. Quero deixá-lo à vontade para, quando necessário, sair ou se despedir. E, nesse momento, eu vou passar a palavra à nossa segunda painelista, que é a Letícia. A Letícia Aires Ramos é nossa colega, conselheira substituta do TCE do Rio Grande do Sul, é mestre em Direito, especialista em Direito Ambiental e Internacional e ex-procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. E o seu artigo foi escrito em coautoria com uma outra colega muito querida, a Daniela Zago Gonçalves da Cunda, também conselheira substituta do TCE do Rio Grande do Sul, doutora e mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e professora em Direito Público na PUC e em cursos de pós-graduação. E o título do trabalho da Letícia e da Daniela é extremamente instigante. Mas, além do título ser instigante e provocar a nossa reflexão, esse artigo é um artigo que, sem dúvida alguma, vai merecer muito debate, muita discussão, vai ser muito inspirador para a nossa atuação. É o capítulo 5 do nosso livro e se chama Cyberadministração Pública e Controle 4.0. Seus desafios em tempo de pandemia do coronavírus e a transparência ampliada, entre parênteses, para além de translúcida. Para além de translúcida, a transparência ampliada. A cyberadministração pública e o controle 4.0. Eu penso que isso tem muito a ver com o que o presidente do TCU nos falou agora há pouco. Esse salto de qualidade no controle, essa exigência de ampliação da transparência. Vou convidar você, então, Letícia, a nos falar sobre esse tema. Seja bem-vinda ao nosso Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Você tem a palavra e eu lembro aos participantes que eles podem continuar enviando as suas perguntas pelo chat. Eu já recebi aqui diversas e, ao final das exposições, nós iremos fazer essa rodada de perguntas aos nossos painelistas. A palavra é sua, Letícia. Obrigada, Luiz Henrique, pelas gentis palavras que proferiste agora. Uma saudação, uma boa tarde, primeiramente, a todos. Uma saudação muito especial às colegas que compõem essa mesa, ao nosso querido ministro, ministro substituto, ministro Ben-Querer, também ao nosso ministro José Múcio Monteiro Filho, nosso presidente do Tribunal de Contas da União, o conselheiro substituto Edivaldo Fernandes de Souza, do TCE do Pará, e o nosso querido moderador, conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, do TCE do Mato Grosso. Uma saudação muito especial à organização do evento, à comissão organizadora, por poder nos proporcionar este momento de reflexão sobre a atuação do controle externo. Também uma saudação muito especial ao público que nos ouve por este canal de comunicação, e eu não poderia deixar aqui de também saudar os meus queridos dos colegas do Rio Grande do Sul.
aqui do Rio Grande do Sul. Uma saudação, ministro José Múcio, pela sua história, as menções já recebidas na manhã de hoje, que certamente seguirão, tanto hoje como amanhã, dão conta do sucesso da sua trajetória e, com certeza, da certeza que valeu a pena, ministro. Parabéns e muitas felicidades no seu caminhar. Bem, esta manifestação agora, nessa parte da tarde, ela irá, na verdade, centrar sobre dois aspectos. Primeiramente, a questão de quais foram alguns desses desafios enfrentados pelo controle externo. Eles são muitos, evidentemente, mas aqui selecionei alguns deles. E, por sua vez, quais foram as respostas que o controle interno ofereceu para esses desafios nesse ano de 2020. Hoje, ainda pela parte da manhã, acompanhei a manifestação do conselheiro Valdecir Pascoal. Ele também tratou sobre temática dos desafios do controle externo, e é muito interessante de verificar a riqueza, porque algumas até vão mencionadas agora na minha fala, mas ele trouxe outras, o que mostra a riqueza do tema e de que ele certamente seguirá aí nos próximos anos sendo debatido no controle externo. E aqui eu faço um link com a manifestação do presidente do TCU, José Múcio, no prefácio da nossa obra. Ele traz uma inquietude no que diz respeito acerca deste problema da pandemia neste ano de 2020, em que perdemos certamente uma oportunidade de se trabalhar articuladamente para responder de uma maneira mais eficaz frente a este problema tão sério e que envolve tantas áreas do conhecimento. Infelizmente, perdemos uma oportunidade e, com certeza, teremos, com certeza logo, estudos que apontem o quanto de recursos humanos e financeiros foram perdidos no sentido de não se ter, então, uma resposta articulada dos entes no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia. Eu trarei, então, tanto os desafios quanto as respostas, considerando algumas reflexões trazidas por alguns autores e também de reflexões trazidas no nosso artigo, meu e da Daniela, no livro, então, hoje aqui lançado. Eu falo de dois autores que gosto bastante, o escritor e biólogo moçambicano Mia Couto e o escritor e físico austríaco Fritjof Capra. Esses dois autores, eles trabalham algumas questões que podemos, logo verão que encaixam-se como uma luva nessa situação em que nos encontramos, de várias reflexões e necessidade de repensar determinadas atitudes que a humanidade possui. Eu falo de reflexões no que diz respeito, isso muito forte na obra de Mia Couto, da necessidade de se ampliar a capacidade de escutar o outro, também o encontro necessário e harmônico de mundos diferentes. Mia Couto fala e superpassa por toda a obra dele, de que sim, é necessário ouvir esses diferentes mundos. Ele fala muito, e numa recente palestra que escutei dele, de que somos humanos e não humanos. Basta lembrar que o vírus, ele nem é categorizado pela biologia como um ser vivo, então, fazendo eco à fala do Mia Couto. Mia Couto também traz a questão do uso das tecnologias e de que temos que ter em mente que a tecnologia não responderão todos os problemas e de que temos também que estar cientes de que há pontos positivos e pontos negativos do uso da tecnologia. Evidentemente, a tecnologia está nos proporcionando aqui poder estar unindo o Brasil inteiro num momento de reflexão, mas também temos que ter em mente os perigos que a tecnologia nos traz
Basta lembrar, então, este recente ataque ao STJ. Também na fala tanto do Mia quanto do Fritjof Capra, eles falam da questão do pensamento sistêmico, do pensamento complexo, e aqui vai muito ao encontro daquela necessidade, eu acho que a pandemia ela veio muito a mostrar isso, de que temos que ultrapassar essa visão antropocêntrica, essa questão de que o homem, que tudo gira em torno do homem, não, ela não mais dá conta de todas essas questões complexas da humanidade, e temos então de evoluir para uma visão ecocêntrica, e de que tudo está interligado, de que nossas ações, sim, elas farão eco no sistema como um todo. Somos biologia, somos física, somos química, somos relações sociais, espirituais, e tudo que faz parte desse sistema que vivemos. Também, a título de contribuir para a reflexão com relação aos desafios e respostas, trago também essa ideia de que temos sobre um dever direito à boa cyberadministração pública, o respectivo controle 4.0. Essa boa cyberadministração pública, ela nada mais é do que a junção do que aquilo que se entende hoje, de que alguns teóricos trazem, e aqui no Brasil eu cito, por exemplo, o autor, o nosso querido Juarez Freitas, que traz que todo o influxo de princípios que norteiam a atuação da administração pública, orientadas pelo artigo 7, o artigo 5º da Constituição, ela faz, então, esse sistema jurídico que deve nortear a boa administração pública. E, unindo-se, então, neste contexto de um uso intenso de ferramentas tecnológicas, essa boa cyberadministração pública pode, então, ser referida como uma boa cyberadministração pública. E o controle 4.0, por sua vez, tem que dar conta também deste novo contexto, no sentido de que temos que, sim, utilizar essas ferramentas tecnológicas com cautela, provendo a mais profunda e ampla transparência, também não só fomentando a transparência, mas a proteção de dados, tema tão atual e atualmente tão discutido em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse controle externo atuante de uma maneira dialógica, pedagógica junto aos seus administrados, atuando fortemente num controle concomitante a fim de prevenir a ocorrência de danos. Tal como ocorre na natureza, é muito mais fácil prevenir do que remediar. Sabemos muito bem que a recuperação de desvios financeiros, de recursos financeiros, ele tem muitos empecilhos e todos nós sabemos dessas dificuldades. Então, passando para a questão dos desafios, eu selecionei alguns, claro, eles vêm, então, consubstanciados no artigo elaborado para essa obra, mas antes de mais nada, antes de entrar nos dois desafios que eu gostaria de espalhar, eu trago uma questão também, novamente, remetendo ao Mia Couto, que é o necessário reconhecimento da nossa própria fragilidade. No meu entender, essa, sem dúvida, foi uma das coisas mais difíceis para a humanidade neste ano de 2020, é reconhecer o quão somos vulneráveis. Uma questão que nem enxergamos, um vírus que nem conseguimos perceber a olho nu, ele praticamente colocou de joelhos a humanidade. E nesse sentido, Mia Couto, então, na continuidade do seu pensamento, ele olha e diz que devemos, sim, analisar e reconhecer essa fragilidade, analisando ela com humildade no sentido de reconhecer que não há respostas únicas e apenas uma visão de mundo, e que é necessário o encontro harmônico dessas diferentes visões para que, então, possamos responder a este problema tão sério que nos assolou neste ano. E aqui, então, fazendo mais uma alusão a uma capacidade maravilhosa do ser humano, não só do ser humano, mas da natureza como um todo, que é a capacidade de se reinventar, de se readaptar às mudanças, sejam elas boas ou ruins. Eu destaco, então, dois desafios que foram trazidos no que poderíamos, já se fala muito atualmente, que nesse direito público de emergência, que foi a questão da intensa relativização dos mecanismos de controles, evidentemente,
necessário relativizar para fins de dar conta, que a administração desse conta de respostas ágeis, rápidas e mais ágeis, mas, e claro, isso carregado, então, de um aumento expressivo de recursos e com a possibilidade, então, de que, infelizmente, cenários de desvios também fossem implementados. Por sua vez, essa intensa relativização, ela veio com outro desafio, que foi a necessidade de reforçar a transparência neste contexto todo. E aqui, então, mais uma vez, para mostrar que somos biologia, somos física e somos química, eu gostaria de destacar duas capacidades que me parecem muito importantes neste ano. Uma, resiliência, e a outra, esta questão da transparência e da sua conexão com a disciplina da física. A resiliência, não sei se todos sabem, ela é uma capacidade, uma propriedade física dos materiais. O que ela avalia? Ela avalia um determinado corpo, ao sofrer uma força, a capacidade que ela tem de retornar ao estado anterior. É isso que mede a resiliência. Para vocês terem uma ideia do que significa essa propriedade para a ciência dos materiais, imaginem o pneu dos aviões. Né? O pneu dos aviões, ele precisa reunir diversas propriedades para fins de dar conta do que é o impacto de uma aeronave no momento de uma aterrissagem. Então, a resiliência é uma das propriedades importantes de que sejam muito bem ajustadas no sentido de dar conta desse enorme impacto que é a aterrissagem. Por sua vez, ao falar de transparência, e quando falamos, então, de administrações transparentes, administrações translúcidas e opacas no nosso artigo, isso é também fazendo relação a uma outra disciplina das ciências exatas, que é a física, e mais especificamente a ótica. A ótica, quando trabalha com a transparência, ela, na verdade, trata dos meios que interagem com a luz, e a luz aqui, ela significa, no sentido figurado, a informação. A administração transparente é aquela, então, que permite o acesso da informação de uma maneira adequada e eficaz. As administrações opacas, elas não permitem essa passagem da luz, passagem da informação. Por sua vez, a administração translúcida, ela dá conta desse meio termo. A informação sim é passada, mas ela é transmitida para a sociedade de uma maneira dispersa, difusa, que não, então, possibilite um efetivo e real controle da administração. Passando, então, aos desafios, é evidente que esses desafios do controle externo, eles tiveram alguns movimentos importantes iniciais, que eu gostaria de destacar aqui, que foram tanto diretrizes internacionais, oriundas do INTOSAI, entidades de fiscalização superiores, quanto diretrizes nacionais concretizadas através da reunião de esforços, aqui mais uma vez o encontro desses diversos mundos tão trazidos por Mia Couto, que foram então emitidas pela Tricom, pela Abracom, Audicom, CNMPTC e o IRB, no sentido então de orientar como o controle externo deveria fazer frente a esses desafios neste ano de 2020. Com relação às respostas, então, passando para a segunda parte da palestra, essas respostas eu dividi ela em duas. As respostas internas do controle externo e as respostas externas. É evidentemente que essas respostas tiveram que ser feitas ao mesmo tempo, não? Em março foi, então, em fevereiro foi decretada a situação de emergência e todos, então, tiveram que muito rapidamente se readaptar, exercendo aqui essa capacidade de resiliência muito forte, mas, ao mesmo tempo, também já apresentar respostas aos nossos jurisdicionados. Então, com relação às respostas externas, elas estão divididas aqui em 3 perfis de atuação: o perfil fortemente orientativo, pedagógico e colaborativo, também um perfil no que diz respeito ao fomento e aprimoramento da transparência, e, por fim, um perfil muito interessante, que pode ser verificado ao longo deste ano também, que é no controle, no sentido de evitar a disseminação de informações
falsas. Com relação a respostas internas dos tribunais de contas, eu gostaria de fazer uma advertência inicial, que eu fiz uma pesquisa nos sites dos tribunais de contas e todos os 33 tribunais de contas dedicaram um tempo muito expressivo e espaços específicos nos seus sites com relação à sua atuação neste ano de 2020, e de lá, então, pude coletar diversas respostas, e aqui apenas vou exemplificar algumas delas que demonstram a capacidade, então, de se adaptar aos novos tempos. Os tribunais de contas apresentaram, claro, evidentemente, a utilização preferencialmente de atendimento virtual, tanto do público externo quanto do próprio público interno, seus trabalhadores trabalhando em regime de trabalho remoto, também a suspensão de eventos coletivos, o trabalho por revezamento, preferencialmente por home office, contenção de despesas, houve um expressivo esforço das entidades de conter as despesas neste momento tão delicado, também criação de comitês de enfrentamento em diversos tribunais, a suspensão, evidentemente, dos prazos processuais, até para fins de dar tempo de toda essa adaptação que foi necessário de ser feita neste ano de 2020, a prestação de jurisdição de contas e as atividades fiscalizatórias, preferencialmente exercidas por instrumentos virtuais, e aqui, por último, o fortalecimento do acompanhamento e utilização de ferramentas de inteligência para o exercício das atividades fiscalizatórias. Do ponto de vista, então, das respostas externas, o perfil orientativo pedagógico de cooperação, eu vou destacar algumas dessas iniciativas, mas é evidente que todos poderão ter acesso às diversas respostas dos mais diferentes tipos que foram dados pelos tribunais, consultando os sites dos nossos tribunais de contas. Eu selecionei algumas delas, e algumas que caracterizam esse perfil de cooperação foram diversas iniciativas elaboradas em conjunto com os jurisdicionados. Eu cito aqui, então, um exemplo de materiais com perguntas e respostas elaborados pelo TCE do Rio Grande do Sul com a Federação dos Municípios do Estado. Também aqui pode-se verificar uma intensa produção de materiais técnicos acerca de questões atinentes ao enfrentamento, materiais, por exemplo, sobre processos de dispensa, que pode ser verificado, por exemplo, no TCE de Santa Catarina. A atuação em rede, essa sim, fortemente, é um destaque da atuação dos tribunais de contas neste ano. Os tribunais de contas trabalharam em parceria, por exemplo, com a Controladoria Geral da União, no sentido de identificar possíveis servidores que possam ter recebido a verba relativa ao auxílio emergencial. Então, atividades do TCE do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Rondônia, do Acre, em cooperação, entre outros, em cooperação com a Controladoria Geral da União. Em rede para reprimir desvios, sim, esses sim foram feitos e diversos exemplos podem ser acompanhados nos sites dos nossos tribunais de contas também. Além disso, por fim, é digno de nota a intensa união de esforços no sentido de capacitar o público interno e público externo dos tribunais. Eu cito como exemplo nossa capacitação no TCE do Rio Grande do Sul, e que hoje já tem mais de 100 mil visualizações das suas capacitações. Isso tudo numa união de esforço entre diversas entidades. Com relação ao perfil de fomento de aprimoramento da transparência, eu destaco algumas iniciativas muito interessantes também dos nossos tribunais. No TCE de Rondônia, por exemplo, num espaço específico com relação à disponibilização de estratégias, há um espaço específico de alertas, né? Aqui já essa questão dos alertas foi hoje evidenciado na parte da manhã pelo conselheiro Valdecir Pascoal, e o TCE de Rondônia emitiu alguns alertas aos jurisdicionados no sentido, por exemplo, do aprimoramento da transparência dos sites dos jurisdicionados. Também painéis de divulgação de informação relativos à pandemia, isso pode ser visualizado fortemente no TCE de São Paulo,
incentivo de que os gestores revelassem a motivação de sua atuação para fins de possibilitar o controle prévio, concomitante e posterior das ações. E aqui uma questão bem interessante que eu gostaria de destacar é que vários tribunais, eu cito aqui São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entre outros tantos, já estão, então, disponibilizando nos seus sites a prestação de contas de sua atuação em momentos de pandemia. E para evidenciar que tudo isso, sim, aqui remetendo à teoria dos sistemas, que tudo isso faz, sim, a diferença, basta acessar o site da Transparência Internacional e verificar nos seus diversos levantamentos periódicos de transparência dos entes governamentais, estaduais e municipais, de que a transparência tem, sim, dado um salto de qualidade. E, por fim, o perfil de controle de disseminação das informações falsas, no sentido de mitigar a redução das incompreensões e divergências entre Estado e sociedade, eu destaco algumas ações também. Um incentivo ao aprimoramento dos portais de transparência, como feito anteriormente, é um desses exemplos. Outro, iniciativas de alguns tribunais que estimulam e indicam a utilização de sites a fins de acessar a informação de uma maneira adequada e de qualidade. E também aqui uma importante frente que se abriu neste ano é o controle das empresas públicas, não apenas no sentido, mas também sobre os meios em que diversos órgãos realizam as suas publicidades. Aqui uma interessante decisão do TCU fez frente a publicidades que estariam sendo veiculadas em sites de possíveis disseminadores de notícias falsas. Elas, então, emitiram uma cautelar no sentido de que, então, se abstesse aquele ente de colocar, de divulgar publicizar a sua ação em site, até que a Controladoria Geral da União, então, estabelecesse diretrizes no sentido de se averiguar essa integridade desses meios de comunicação. Para analisar, então, eu já verifiquei aqui que eu um pouco meu tempo, mas já encaminhando para o final, com relação a considerações finais após a pesquisa realizada por esse artigo, gostaria, então, de sim concluir que foi possível constatar na pesquisa realizada nos tribunais de contas uma real coerência das respostas apresentadas, tanto as diretrizes internacionais quanto as bem aquilo que se entende por boa cyberadministração pública, o restritivo controle 4.0, e também, evidentemente, as reflexões trazidas por Mia Couto no inicial desta palestra, do Mia e do Fritjof, nesse encontro dos diversos mundos, necessária escuta e o diálogo de todos, e toda a temática envolvendo o uso da tecnologia, são apenas alguns dos aspectos necessários que sejam revisitados, pensados e aprimorados para que possamos entregar serviços e auxiliar na resolução de problemas multidimensionais, como é a pandemia da Covid-19. E para finalizar a frase final que eu retirei do relatório de prestação de contas do Rio Grande do Sul, uma frase da Hannah do livro Homens em Tempo Sombrio, disse a autora: mesmo no tempo mais sombrio, temos o direito de usar alguma iluminação, e que tal iluminação pode bem provir menos teorias e conceitos e mais luz incerta, chuleante, frequentemente falar que alguns homens e mulheres, suas vidas e obras, farão brilhar em quase todas as circunstâncias e irradiar pelo tempo que lhes foi dado à Terra, para que tenhamos cada vez mais luz em tempos sombrios. Obrigada pela atenção. Eu dou a palavra aqui, Luiz Henrique. Olha, ordinária. Quero, nesse momento, anunciar que fui comunicado que José Múcio precisa se retirar
deseja se despedir? Deixa eu lhe contar, eu precisava ter saído, mas fiquei encantado com a fala de Letícia e identifiquei nela uma leitora voraz, como eu sou, do moçambicano Miyakoto, e queria, além de parabenizar pela poesia da fala dela, que ela colocou poesia em tudo, eu queria citar uma frase de Miyakoto para um desafio de vocês, para os próximos encontros, e é um desafio para o controle de contas. Não sei se é daquele livro, Um Rio Chamado Terra, ou Terra Chamada, é um dos primeiros dele, encantador, que ele dizia assim: não podemos reclamar dos estragos do vento se fomos nós que deixamos as janelas abertas. Então, nós do controle, vocês do controle, não podem reclamar dos estragos dos malfeitores se nós permitirmos que as janelas estejam abertas. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns a Letícia, a Luiz, a todos que fazem. Muito obrigado aos senhores e parabéns. Agradecemos a presença do ministro. Fique à vontade para Obrigado. se retirar, ministro Zé Múcio. Obrigado. A Letícia foi totalmente feliz quando falou de Capra, de Miyakoto, e agora essa situação que eu fiquei arrepiado da Hannah Arendt. Eu vou revelar, aproveitando só um minutinho antes do ministro sair, o Miyakoto foi o nosso convidado no Congresso Nacional de Contas em Goiânia. E por uma dessas... E eu sempre fui um fã, grande fã de Miyakoto. Eu considero, assim, talvez o merecedor do Prêmio Nobel de Literatura, porque ele é fantástico na sua prosa poética. Eu comparo a Manuel de Barros, nosso poeta matogrossense, e a Guimarães Rosa. Mas, enfim, estávamos no hall do hotel, eu e o ministro Bem-Querer, nos preparando para sair, para jantar, na véspera do Congresso, quando está na recepção fazendo o seu check-in o Miyakoto. E aí nós tivemos que dar aquele espetáculo de tiete, né, Bem-Querer? Fizemos selfie com o Miyakoto, pegamos autógrafo do Miyakoto. Foi realmente um momento muito especial. Então, Letícia, eu acredito que quem te ouviu 5 minutos não vai deixar de comprar o livro, nem que seja para ler este trabalho seu com a Daniela, que está excepcional. E agora eu vou passar, então, a palavra ao nosso querido colega Edivaldo. O Edivaldo é nosso conselheiro substituto lá no Tribunal de Contas do Estado do Pará. Temos outra colega nossa também, a Milene, que é autora de um capítulo, também é conselheira substituta lá no Pará. Também é autora de um capítulo nessa obra. Mas o Edivaldo, ele é nosso conselheiro substituto lá, é mestrando em gestão pública pela Universidade do Pará, especialista em direito público, especialista em gestão pública e economista. E fez o seu artigo em coautoria com a Vanessa. A Vanessa é auditora de controle externo, lá também do TCE do Pará, doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade da Amazônia e professora de graduação e pós-graduação do Centro Universitário do Estado do Pará. Então, Vanessa e Edivaldo são os autores do capítulo 3 desta obra, intitulado A Atuação dos Tribunais de Contas e o Direito à Saúde em Tempos de Pandemia. O tema número 1 da discussão sobre a pandemia é o tema da saúde pública, o direito à saúde. E esse foi o objeto do trabalho do Edivaldo e da Vanessa, que o Edivaldo irá apresentar
agora. Edivaldo, seja bem-vindo ao Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, e eu digo mais uma vez aos participantes, podem enviar as suas indagações, os seus comentários pelo chat disponibilizado pela organização, que após a fala do Edivaldo, iremos fazer os questionamentos aos nossos painelistas. Edivaldo, a palavra é sua. Obrigado, conselheiro Luiz Henrique. Inicio agradecendo o convite de participar deste painel, neste evento, o 7º Encontro Nacional. É o primeiro virtual. Já participei, assisti a parte da manhã do evento, nas palavras do procurador Stefson Victor, que não sabemos ainda a dimensão do que isso representa, um evento dessa magnitude sendo 100% virtual, mas já posso antecipar que está sendo bastante exitoso e tenho certeza que será muito proveitoso para todos nós. Já antecipo aqui parabenizando a todos da organização, que foi muito bem recebido desde o primeiro contato, está sendo um sucesso neste momento, e é uma responsabilidade, já antecipando também, diante dessas falas tão brilhantes do presidente ministro José Múcio, da conselheira substituta Letícia Ramos, mas espero corresponder, né, aqui nesse painel. Cumprimento também ao ministro Marcos Benquerê, também quero deixar aqui registrado meus cumprimentos, já saí, mas ao presidente José Múcio. Não posso deixar de parabenizar o DICOM e todos da organização do livro. Tenho certeza que será muito interessante e instigante a leitura desse livro. Como o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima comentou, estamos nesse momento, ainda está em andamento, e terão muitas adaptações e mudanças posteriores que a gente vai revisar o que a gente mesmo estava convicto hoje, né, do que a gente colocou lá nos nossos artigos. Também, como foi mencionado pelo conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, eu fiz em coautoria com a auditora de controle externo aqui do Pará, Vanessa Rocha, já agradeci pessoalmente, reforço o agradecimento pelo profundo conhecimento que ela correspondeu no artigo, uma honra. Também quero deixar um abraço a todos aqui do Tribunal de Contas do Pará, todos do Pará, e vou tratar, como o conselheiro substituto Luiz Henrique falou, sobre a questão da saúde. A gente gosta de desafio, né? Se for brincar, tratar desse assunto de saúde, pandemia e controle externo, isso dá um bom assunto, né? E é somente um artigo. Eu tentei ser o mais sucinto, e mesmo assim acredito que ficou uma boa leitura, e como eu vou tentar também ser mais sucinto aqui, porque qual seria a lógica do raciocínio aqui no encaminhamento. Eu traria aqui essa base normativa, pelo menos as bases gerais, a partir disso, como a administração pública consegue lidar com esse funcionamento do direito à saúde, como alimenta essas políticas públicas de saúde, e como o controle externo enxerga e atua perante essa atuação da administração pública. Aí vem a pandemia, e o que a pandemia traz de mudanças nesse ambiente. Essa a reflexão que eu busquei trazer aqui nessa apresentação e também está no artigo. Mas antes de entrar diretamente no assunto, quando eu estava tratando aqui de como faria discorrer aqui o nosso painel, me veio à mente um livro que eu usei no trabalho numa especialização. É um livro que trata da década de 70 e da década de 80, referente à economia brasileira, à dívida externa. O nome do livro é A Economia Brasileira em Marcha Forçada. É um livro de 85, do autor Antônio Barros de Castro. Aí eu fui fazer um resgate, fazer uma releitura. Esse livro ele trata da década de 70, do crescimento econômico, altas taxas positivas do PIB, e muito ocasionada pelos empréstimos externos, e veio a década de 80, conhecida, né, historicamente pela década perdida, em que se quis perpetuar o mesmo funcionamento, dinamismo de empréstimos externos, só que o ambiente, as ferramentas eram outras. Os juros externos, no qual estava vinculado nossos empréstimos, dispararam pela crise do petróleo e outros problemas externos, e veio tudo o que ocasionou a década perdida, né? Altas taxas de inflação, crise fiscal,
e gerou todo um ambiente desfavorável para a economia e para o Brasil. Teve essa reflexão em relação ao que estamos vivendo hoje. Estamos num ambiente de crise, na qual também estamos passando, estamos no meio, assim como o livro a gente vai ter uma outra reflexão do que a gente escreveu, da convicção que temos hoje, também nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. Estamos em pandemia, essa sombra dessa segunda onda de Covid, né, acontecendo, e a conclusão que a gente pode tirar disso, não podemos, assim como o título do livro é A Economia Brasileira em Marcha Forçada. A marcha forçada foi querer perpetuar a mesma lógica em um ambiente já que não é o mesmo. Esse é o nosso papel, como o presidente Fábio Nogueira fez na sua abertura, a palavra-chave é inovar. Inovar e nos adaptarmos, e assim, nesse ambiente de controle externo, nos adaptarmos a essa nova leitura desse cenário. Já aconteceu, já antecipando um pouco aqui a apresentação, mas já aconteceu um arcabouço normativo, esse direito de emergência, houve alterações na parte orçamentária, na parte fiscal, emenda constitucional, todo o nosso ambiente mudou. E ainda estamos trabalhando em relação a isso. Por isso eu achei importante trazer esse livro que causa essa reflexão, e sempre achei muito interessante o termo a marcha forçada, trouxe essa reflexão. Em relação ao artigo, ao direito à saúde, vou começar com a Constituição, umas bases de forma geral, que a saúde ela foi, somente na Constituição de 88, vira como um direito fundamental, um direito social, um direito de segunda geração, mas não apenas um direito fundamental, indissociável do direito à vida e da dignidade da pessoa humana. Ele integra o mínimo existencial. O que isso reflete para o Estado, para a administração pública? Que o Estado não pode se privar de cumprir do direito à saúde. Claro que sabemos que são os recursos escassos e as necessidades ilimitadas, né? Logo, o Estado utiliza-se do argumento da reserva do possível. Não se tem recurso para todas as despesas. Mas o direito à saúde, eu entendo isso, eu reforço no artigo juntamente com a Vanessa, que a reserva do possível há de ser usada somente quando comprovada essa indisponibilidade total ou parcial de bens. E desde que não tenha ocorrido esse desperdício de recursos e que tenha sido eficiente a aplicação. Essa é a lógica que eu inicio, trazendo essas bases para que a administração pública possa implementar suas políticas públicas. A política pública entendida como um programa de ação governamental que resulta desse processo, atendendo aos mandamentos constitucionais para a concretização dos direitos fundamentais. Ele serve, daquele momento, quando a gente analisa o ciclo das políticas públicas, daquele primeiro momento da formulação. A partir do momento que não está adequado nessa formulação, não há de se ter um resultado também positivo. Se o planejamento não estiver de acordo com o normativo, que eu vou aprofundar mais à frente, o controle externo vai identificar que não houve um resultado adequado, mas, na verdade, desde o começo, já havia esses sinais no planejamento. Isso eu trago porquê, já antecipando, porque o direito à saúde, pelo Sistema Único de Saúde, ele é de forma compartilhada. E muita gente verificou no noticiário, nesse período todo de pandemia, uma discussão, não sei até que ponto, não vou entrar em questão partidária ou não, mas que houve conflitos entre entes, em muitos pontos. Eu trago aqui, por exemplo, em relação a serviços essenciais. A barbearia, foi muito discutido, noticiado, é um serviço essencial. Até que ponto isso invade a autonomia de outro ente ou não. Isso, só como um exemplo, os conflitos que podem ocorrer e que cabe à administração pública, e acredito, ao controle externo, fazer uma reflexão de antemão bem mais aprofundada. Assim como o controle externo avançou não só para o controle de legalidade, mas para o controle de eficiência, verifica essa qualidade das despesas das políticas públicas, plenamente, isso não tenho dúvida, acho que é notório de todos, que temos a legitimidade de atuar nesse papel. E como a forma de implementar esse direito também foi estabelecido na Constituição, nos artigos 196 e 200. No artigo 196, vou até ler na íntegra aqui, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos e doenças e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação. Resta claro as formas de políticas sociais, promovendo a prevenção, protegendo e analisar cada uma das esferas de governo, né, União, municípios, um atendimento integral e a participação da comunidade, 98 da Constituição. E, posteriormente, no seu parágrafo único, estabelece os recursos mínimos a serem por cada ente da federação. A União é 15% da receita corrente líquida, aos estados, 15% da arrecadação de impostos, municípios, 15% da arrecadação de impostos. Para finalizar, as competências, formular, formação e execução de políticas públicas compete à União, posteriormente, foi a Lei 1080, a Lei Orgânica do SUS, do Sistema Único de Saúde, como seu decreto regulamentando, 7.508 de 2011. Nele, ele reforça esse papel do direito à saúde como direito fundamental e da garantia da saúde com esses mecanismos de políticas públicas, econômicas e sociais. Consolida-se um Sistema Único de Saúde, 88, como sistema que todos os órgãos e instituições públicas dos três federativos e depende de qualquer outra prestação direta do indivíduo. Posteriormente, com a lei complementar 141/2012, que institui os valores mínimos a serem gastos por cada ente da federação que eu mencionei, também estabelece normas de definição, e que vai aprofundando aqui o nosso trabalho com o controle externo, que compete ao Conselho e aos tribunais de contas serem informados do Poder Executivo o valor de transferência repassado aos demais entes federativos, no caso de recursos à saúde. E órgãos de controle externo, em suas ações, quando identificarem ações e serviços que ocorrem de forma diversa à população à saúde, eles terão dar ciência. A gente já verifica que, além de nossas competências constitucionais, diversas normas de saúde foram estabelecendo regras, enaltecendo para o controle externo. Eu posso mencionar aqui o cumprimento de normas. Entre as normas, posso mencionar as metas de saúde estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, a elaboração e execução do plano de saúde plurianual, a aplicação desses recursos mínimos, fixado o valor mínimo para cada ente, as transferências de recursos ao fundo de saúde e a aplicação dos recursos vinculados à saúde. Os parâmetros normativos que compete ao tribunal a acompanhar a sua função. Logo, diante de toda essa os tribunais de contas, na pressão do presidente da República, no caso de descumprimento desses percentuais ou qualquer outro descumprimento relacionado à responsabilidade fiscal, a realização de transferências voluntárias. E não só isso, permite ao plenário o opinativo pela revisão das contas de governo. Aí está registrada a importância do documento da saúde, não apenas no aspecto quantitativo, mas no seu aspecto normativo também. E essa é uma das ferramentas que essa parte no âmbito da saúde, mas no próprio Tribunal de Contas, que é notório e conhecido, acredito todos do controle, são as auditorias operacionais, onde se avançou o nosso controle de eficiência. Eu trouxe aqui uma auditoria operacional que ocorreu no Tribunal de Contas da União, no acordo 787/2017, tendo como relator o ministro Bruno Dantas, em que ele foi feito uma análise na justificação da saúde, investigando
do Ministério da Saúde e como é possível reduzir os efeitos negativos do nosso e privilegiando os usuários a assistência à saúde. Numa primeira análise, identificou que as decisões judiciais entre 2008 e 2015 saltaram em suas despesas de 70 milhões para mais de 1 bilhão, ou seja, um aumento de mais de 1.300%. Resta aqui uma reflexão. Claro que devemos enaltecer o papel do judiciário quando consegue atender ao cidadão nesse direito à saúde, mas também traz outra reflexão. O quanto o Poder Executivo foi ineficiente para que ocorresse despesas via judiciário nesse montante. Como eu disse lá no início, será que isso não está em alguma parte normativa ou a parte do planejamento em que o controle externo pode contribuir e promover uma melhoria nessas políticas públicas? E eu trago isso já antecipando, porque nesse momento de pandemia, eu tenho uma compreensão de que muito mais se revelou problemas na administração pública do que se criou. Situações como essa, que ocorreram, vou começar a auditoria, que ocorreu antes da pandemia, mas que se adequa como uma luva na nossa discussão de hoje. Por isso que eu trago aqui conosco, e é um primeiro norte enquanto controle externo que compete nessa atuação do sistema de tribunais de contas. Também nessa auditoria foi identificado que há uma atuação do Poder Executivo muito mais em mecanismos curativos da saúde e menos em preventivos. Não, esse papel de prevenção, que está lá no artigo 198, que eu mencionei, da Constituição, ele deve ser maior trabalhado pelo Poder Executivo. É o que já levanta, aponta essa auditoria. E hoje, como uma situação, como uma vacina, também se adequa a esse papel preventivo. Além disso, essa auditoria levanta pontos de ineficiência, falta de informação dentro do Sistema Único de Saúde e a ausência de ferramentas de detecção de fraude por cruzamento de dados. Como foi dito pela colega Letícia, se não me falha a memória, já se adequou no caso do auxílio emergencial, já na própria lei que estabeleceu no auxílio emergencial, sugeriu esse cruzamento de dados entre o Ministério da Transparência, né, CGU, e os tribunais de contas da União e estaduais. O que ocorreu, tanto na União quanto nos estados, acredito em todos os tribunais, foi feito esse levantamento. Como a conselheira substituta Letícia apontou, já foram identificados. Ora, se eu sou servidor, já de pronto eu já não me adequo aos requisitos do auxílio emergencial. Já foi feito todo o procedimento, em todos os tribunais nesse sentido. Enquanto recomendações nessa auditoria, foi verificado, recomendações e determinações ao Ministério da Saúde para que ocorra uma melhor qualificação de informação sobre a judicialização na saúde e a adoção de medidas que contribuam para reduzir a necessidade do cidadão recorrer ao judiciário, bem como fortalecer a redução de fraudes. Isso foi tudo apontado nessa auditoria operacional que ocorreu em 2017. Outro diagnóstico que eu trago aqui, que é muito importante, é um relatório, o nome 30 anos de SUS, que é SUS para 2030. É um relatório realizado pela Organização Pan-Americana da Saúde, vinculada à OMS, que trouxe recomendações. Nesses 30 anos, como nasceu junto com a Constituição de 88, em 2018, completando seus 30 anos, foi feito esse relatório e que foi apontado recomendações, muito direcionado por uma maior eficiência no Sistema Único de Saúde. Vou aqui ler alguns, dentre eles, a superação do subfinanciamento crônico do SUS. Nesse relatório, ele identifica que, enquanto o ideal seria 6% do PIB em relação aos gastos, atualmente estaria ocorrendo 4%. Mas não só isso, reforça que não basta aumento de recursos, cabe também uma melhoria da eficiência nesse sistema único. Também identificou a necessidade de reduzir a fragmentação do SUS com o aperfeiçoamento dos arranjos interfederativos, coisa que já identificamos hoje com o momento de pandemia. Como eu disse, entendo que muito se agravou com esse momento de pandemia. Outro ponto, o avanço do marco jurídico com o objetivo de evitar fenômeno da excessiva judicialização do SUS. Outro ponto, a garantia de recursos humanos preparados, motivados e com vínculo empregatício mais estável em todo o sistema. Se trouxermos isso para o momento de pandemia,
a gente pode levantar, por exemplo, a polêmica que teve em relação à falta de EPIs em algumas situações. Claro que devemos reconhecer o momento de emergência e de imprevisibilidade que aconteceu em vários entes federativos, mas até que ponto isso há uma responsabilização ou não do ente, da administração pública? Cabe uma avaliação. Também trouxe aqui como ponto de melhoria a necessidade de fortalecimento da vigilância em saúde dos laboratórios de saúde pública diante das experiências das últimas epidemias. Esse relatório lá em 2018 já levanta uma preocupação pela atuação preventiva do Sistema Único de Saúde. Claro que num ambiente como de pandemia, total imprevisibilidade, mas até que ponto poderia ter ocorrido uma prevenção mínima em situações epidêmicas, tendo ocorrido já situações como H1N1. Fica a reflexão também. E também outro ponto de melhoria nesse relatório são as melhorias de estratégia e mecanismos de participação da sociedade no SUS com maior diálogo entre o Estado e a sociedade. E acredito que ele fortalecimento aqui do controle social, que é muito um assunto tão recorrente aqui conosco no controle externo. Achei muito importante se trazer esses pontos do relatório, porque mostra pontos que competem uma ineficiência e que cabe uma melhoria. E isso trazendo para, já no ambiente de pandemia, o que a administração pública teve como desafios? O aumento da demanda por respostas ágeis e coordenadas, conforme já foi dito anteriormente, e assim exigindo do Sistema Único de Saúde um serviço essencial. Estamos diante de uma crise inicialmente sanitária, por mais que ele se propague por outras áreas da sociedade, como econômica e social, tem uma crise inicialmente sanitária. E, por outro lado, temos na contramão, conforme o conselheiro Valdecir Pascoal muito bem reforçou, temos as restrições financeiras decorrentes dos impactos econômicos. Aí fica o desafio. Realmente não é uma tarefa fácil, mas como temos a LINDB e vários normativos, que nós temos a devida compreensão do momento em que o gestor está tomando a decisão. Não buscamos o apagão das canetas, como o ministro José Múcio muito bem relembrou. Nós estamos aqui diante de uma compreensão e desse apoio, se possível pedagógico e preventivo, ex ante, quanto não concomitante e a posteriori. Mas o papel do controle externo tem que ser desmistificado. Por fim, eu iria falar que acho que minha fala já está quase no fim, acabando, mas tem a norma, no artigo eu levantei várias normas, mas eu vou citar de repente a mais importante, que é a Lei 13.979, a Lei Nacional da Quarentena, que instituiu dispensa de licitação, privilegiou a simplificação de atos, a flexibilização de regras, que normalmente seria exigida na lei de licitações, mas em nenhum momento isso afastou a atuação do controle externo. Inclusive, nessa lei, já houve discussão, como diversas outras discussões que ocorreram no judiciário, mas teve, por exemplo, a ADIM 6341, que discutiu as medidas do governo federal referente à medida provisória 926, que estava alterando naquele momento a Lei 13.979, e que ficou consolidado, que a União cabe legislar sobre o assunto, mas o exercício dessa competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes. O que parecia, de repente, tão nítido na Constituição, nesse compartilhamento, a gente verifica na prática que não é. E tanto que foi levado ao judiciário, pelo menos esse ponto. Outro ponto que foi muito fortalecido nesse direito de emergência é a temática que a Letícia muito bem abordou aqui conosco, que é da transparência. Acredito que praticamente todas as normas trabalham com a transparência. Esse que ela mencionou também trouxe aqui como mais transparente, né? Mais translúcido, mais eficientemente transparente, que ele trata do auxílio emergencial e que pode ser submetido ao cruzamento de dados do governo federal, com os demais entes, com os demais órgãos, para verificar se há legitimidade, se realmente está ocorrendo conforme o cumprimento das normas. E também acho importante já foi mencionado aqui, que as entidades de controle externo levantaram diversos documentos nesse momento de pandemia, estabelecendo diretrizes a serem seguidas pelo controle externo. Né? Acredito que o presidente, o ministro Fábio Nogueira, tocou nesse ponto. No ano passado, tivemos o primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, onde foi feito um diagnóstico
e que naquele cenário, em novembro de 2019, estávamos com baixo crescimento econômico, aprofundamento da crise fiscal do Estado, problemas sociais e com necessidade de combate à corrupção, que já estava lá na nossa carta, sendo como diretrizes para que pudéssemos aprimorar, né, o controle externo, era o aproveitamento da informática, o aprimoramento dos processos de trabalhos internos, adequação às novas demandas sociais, e a contribuição do controle externo para uma atuação do Estado como promotor de políticas públicas e um estímulo ao diálogo interinstitucional como uma atuação em rede. E já falávamos muito nessa a pandemia, na verdade, fundou essas distorções. E, por fim, também temos a resolução conjunta número 1, que foi realizado e trabalhado pela cinco entidades de controle externo, a TRICOM, a Audicom, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas e o IRB. Por fim, estabeleceu como recomendação a atuação colaborativa de todos os tribunais de contas entre os juízes e demais poderes, buscando alinhamento de funções conjuntas e harmônicas, sobretudo com as autoridades sanitárias, e também um desempenho de fiscalização e controle, adotando certas cautela. Muitos já falamos aqui. Como o gestor está atuando naquele momento com a situação, com a pressão que ele está sofrendo, mas sem a Eu trago aqui foi expedido nesse momento de pandemia, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, no coronavírus, que na sua 5 e colocou como parâmetros nacionais uniformes insuficientes, um plano, cada Tribunal de Contas pode atuar com o plano estratégico global de fiscalização atualizado, com ações específicas conforme a situação de emergência, a fiscalização concomitante, disponibilizar informações em tempo hábil, uma coisa nos objetos e para sistematizar informações diretrizes por meio de rede de controle, a participação colaborativa dos entes e transparência da base de dados do próprio tribunal, nossa própria base de dados. Revela, sim, que a gente, foi dito, em nenhum momento ficou parado. Todos nós estávamos acompanhando, claro que lidamos com vidas, a parte da epidemia está ao nosso lado, nossos familiares, nossos vizinhos, mas ao mesmo tempo atuando com a nossa função de controle, acompanhando esse normativo das entidades de fiscalização. Acredito que com essa obra vai nortear, por ser conclusiva, mas essa obra que está sendo lançada hoje vai nortear que esse evento vai trazer muitos benefícios. Diversas outras forçado, por isso que eu trouxe lá no início, no momento, claro, ninguém queria estar nesse evento, com certeza que ninguém, mas é relevante o papel enquanto controle externo, atuarmos, porque isso vai beneficiar o controle externo, a administração pública, quem sabe também proteger algumas vidas. Essa é a minha fala, obrigado. Edivaldo, muito obrigado pela sua participação. Eu fico me colocando no lugar de quem, vindo pela primeira vez e tomando conhecimento desse texto pela primeira vez. É difícil para mim porque eu disse que eu fui um dos primeiros a ler o seu trabalho, mas é de uma riqueza, de uma profundidade jurídica na abordagem do tema direito à saúde e a responsabilidade dos tribunais de contas,
dessa política absolutamente extraordinária. Eu penso que quem te ouviu hoje ficou ávido por ler o artigo inteiro seu e da Vanessa e mergulhar nesse tema. Muita humildade reconhece que nós estamos apenas iniciando a exploração de um tema tão novo, mas com certeza o seu trabalho e os demais trabalhos do livro vão dar esta contribuição. E eu aproveito para citar, olha só, além da Letícia e Daniela, cuja apresentação já foi feita, você e Vanessa, nós temos o capítulo 2, de autoria do nosso querido presidente, ministro Marcos Benquerer Costa, e da Patrícia Reis Leitão Bastos, também que sempre colabora nas nossas obras. O título é A Atuação do Tribunal de Contas da União no acompanhamento das ações do governo federal para o enfrentamento da crise provocada pela Covid-19. É um levantamento assim de uma qualidade, profundidade, e imagino que poucas pessoas devem ter noção da dimensão desse trabalho desenvolvido pelo TCU ao longo desses meses. Temos um artigo fantástico também, eu sou suspeito para elogiar, mas eu elogio assim mesmo, do nosso colega Marcos Nóbrega, lá do Tribunal de Contas de Pernambuco, em coautoria com Bradson Camelo, que é procurador de contas, e do Roni Charles Torres. O título é Pesquisa de Preços nas Contratações Públicas em Tempos de Pandemia, algo que já foi objeto de diversas considerações ao longo do nosso encontro, mas que neste capítulo é abordado com uma profundidade, uma qualidade enorme. Temos um capítulo que eu já mencionei da Milene Dias da Cunha, nossa colega lá do Tribunal de Contas do Pará, que é sua colega lá do Tribunal de Contas do Pará, né, Edivaldo? Você tem esse privilégio de estar perto da Milene. Posso interromper só um minuto? Claro, claro. Até brinquei com a conselheira substituta que 2/8 do livro é nosso. Exatamente, né? Pará e Rio Grande do Sul estão muito bem representados sempre nas nossas obras. E o título do capítulo da Milene é Compliance na Administração Pública em Tempos de Pandemia. Bússola para o gestor, direito da sociedade. É um capítulo também cuja leitura é indispensável nesse momento. O capítulo 7, eu falei do Rio Grande do Sul, tem a autoria de uma outra substituta lá do TCE do Rio Grande do Sul. Aliás, a Audicom, né, presidente Benquerer, ela tem esse empoderamento das conselheiras substitutas, elas sempre nos dominam intelectualmente, são majoritárias em tudo e merecidamente. E esse capítulo 7 é a saúde mental do servidor público e a pandemia. O que os tribunais de contas têm a ver com isso? Também é algo que é abordado com uma originalidade e um tema de máxima importância. É de autoria, então, da nossa conselheira substituta, Ana Cristina Moraes Warpechowski, lá do TCE do Rio Grande do Sul. Então, temos 3 conselheiras substitutas do Rio Grande do Sul, autoras nesse livro. Mais a Milene e mais a Sabrina, que eu já vou falar. Além da Ana Cristina, são coautoras a Rafaela Luiza Trevisan, a Alessandra da Cruz Serafim e Roberto Moraes Cruz, todos profissionais e professores nesta área. E o capítulo 8º, que fecha o livro,
é da nossa colega de Santa Catarina, Sabrina Nunes Jochen, e do professor Eduardo Carvalho Rigo. E tem como título capítulo 1 é da minha autoria. É Direito Interno em Tempos de Pandemia, Lições para o Futuro. Então, é uma obra que eu acredito tem essa possibilidade de provocar todas essas. Bom, eu verifico que nós já estamos quase no limite do tempo, mas tem muitas mesmo. Eu vou fazer aqui uma para a Letícia, que vem de Fabrício Borges dos Santos. Ele diz assim: dentro do contexto cyberadministração e o controle 4.0, as ferramentas e ações inovadoras podem ainda ser inventadas para conferir maior transparência à administração pública. Eu vou te pedir para responder rapidamente, Letícia, e vou fazer a pergunta também para o Divaldo, que é da Lili Rose Pitar Tandeia Vendaham. Ele assim: o SUS é um sistema universal que contém todas as normas bem estruturadas. Creio que o óbice dos na gestão do SUS. Também pedir para você bem breve na sua resposta, tá bem? Então, você. Obrigada, Luiz Henrique Lima. Boa pergunta essa da pessoa que falou. Eu diria responder com uma indagação para ele. Eu acho que o Tribunal de Contas, o controle externo como um todo, ele é muito rico no sentido de possibilitar esse aumento da transparência, mas chegamos no momento que temos que ir além. Inclusive, se tem um exemplo, e podia devolver uma indagação, não com uma resposta a essa pergunta do ouvinte, se tem um caso levantado pelo Marcos Nóbrega, artigo que ele oferiu no meio de comunicação, com relação a que essa transparência do controle externo, ele tem que avançar. Ele citou até um caso que eu achei muito interessante, do alcance que poderia ter, por exemplo, o envio de uma determinada decisão realizada no âmbito de um tribunal de contas, por exemplo, merenda escolar, e que essa informação fosse diretamente encaminhada para as diretoras das escolas, por exemplo, para que pudesse, então, publicizar de uma maneira mais rápida, mais ampla, a comunidade que estaria envolvida naquele artigo que ele elaborou, e ela pode dar a dimensão do quanto ainda o controle externo aí tem a auxiliar, claro, para que no que diz respeito para finalizar essa minha pergunta, implementar e fomentar, na verdade, uma atuação em rede com a academia, com o controle social, no sentido da informação que é produzida, fortemente produzida dentro do âmbito do controle, por exemplo, da própria administração pública, para que chegue de uma maneira, digamos assim, ainda acessível para ele que chegar, que é a população está dizendo que temos um longo caminho ainda e avançar. Essa sim, ela tem que chegar de uma maneira, digamos, na palma da mão. Ele com o seu celular e ele vai. Olha, o tribunal decidiu determinar na semana, isso aqui sim está me trazendo algo de necessário para ajudar a resolução dos problemas da sociedade. Isso, conselheiro. Um minuto, Evaldo, porque
estou sendo advertido aqui pela organização. Vamos esforçar. Os positivos que eu conheço nesses 30 anos, lógico, a queda de mortalidade infantil, foi levantar esse relatório da que ela informou que não seria esquecido da gestão. Eu faço também, queria chegar igual a Letícia, como uma pergunta, para deixar assim no ar, acho que é mais provocativo. Por que nós não nos aproximamos da Secretaria de Planejamento, verificamos naquele momento de formulação se está adequado à política pública de saúde ao normativo, já que o Tribunal de Contas tem toda uma equipe multidisciplinar, né, da área de direito, contabilidade, economia, que tem total capacidade de fazer essa análise no orçamento no momento da sua formulação. Eu deixarei essa provocação, porque o resto eu acredito que eu já falei na apresentação, o tempo é curto, e eu trabalhei na Secretaria Estadual de Planejamento, e eu tenho essa indagação interna também, de nos aproximarmos do planejamento. E acredito que nessa pergunta dela, a gente pode se aproximar e melhorar essa gestão e também a política relacionada ao direito fundamental à saúde. É isso. Então, estamos chegando ao final desse painel. Eu quero agradecer muito a participação do presidente do TCU, ministro José Múcio, nos honrou com o prefácio da obra, nos honrou com a sua fala plena de experiência e sabedoria aqui na abertura deste painel. Agradecer demais a você, Letícia, a você, Edivaldo, pelas duas exposições que fizeram. Eu já recebi aqui pelos canais de comunicação inúmeros elogios a vocês e são merecedores. Quero agradecer à organização do encontro, novamente ao presidente da Tricom, representando toda esta gigantesca equipe, o nosso querido conselheiro Fábio Túlio, do TCE da Paraíba, reconhecendo e parabenizando pelo seu trabalho e por este encontro. E não me cabe dar a última palavra, mas sim ao nosso querido presidente Marcos Benquerer. Eu peço a ele que faça a conclusão deste painel, para a nossa honra também. Ministro Benquerer. Bem rapidamente, eu quero cumprimentar todos os participantes, ministro Múcio, Letícia, Edivaldo, e você, Luiz Henrique, pela excelente e tranquila condução. Parabéns a todos e retornamos a palavra ao cerimonial. Obrigada, ministro. Queremos agradecer, então, a participação do conselheiro Luiz Henrique e dos painelistas. Saudar novamente o presidente da Audicom, o ministro Marcos Benquerer Costa, e ao saudá-lo, lembrar também que os presidentes das entidades estão nos acompanhando e cumprimentá-los novamente, o presidente da Tricom, o conselheiro Fábio, o conselheiro Ivan, presidente do IRB, o conselheiro presidente da Abracom, conselheiro Thierry Montebello, do CNPTC, conselheiro Joaquim, nos acompanham também, acompanham essa nossa transmissão. Saudar novamente os membros, analistas técnicos dos Tribunais de Contas. Encerrar por hora este nosso momento. Faremos agora um intervalo para iniciarmos, na sequência, o último painel deste primeiro dia do 7º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que será do Instituto Rui Barbosa. Até já.